Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom a todos vocês. Shabbat Shalom a todos. Que Adonai te abençoe e te guarde. Vamos para a nossa última parte da Parashá Vayeshev, nesse estudo do Arvit, nessa tarde de Shabbat. Quero que você abra rapidamente, porque temos assuntos, alguns assuntos fora da Parashá para tratarmos no final. Um deles em relação à festa do Réveillon, a festa pagã do Réveillon. Também vamos falar alguma coisa, alguns detalhes sobre a festa, essa festa do nosso povo, a festa de Hanukkah. Então, abra, por favor, rapidamente em Gênesis 39 e vamos tratar sobre o outro Yosef, uma transformação genuína. Ou seja, uma outra pessoa nós encontramos no capítulo 39. Por isso que entre o capítulo 37, a história de Yosef sendo vendido pelos seus irmãos, e o capítulo 39, quando ele está no Egito, há uma pausa nessa história e se trata apenas no capítulo 38 sobre outro assunto que é do seu irmão Yehudá. Nesse período, nesse hiato, nessa distância, nessa separação, numa história paralela que separa as duas histórias, a Torá quer dizer que houve uma transformação na vida de Yosef. Ele não deu continuidade à mesma pessoa que ele era. Prepotente, ambicioso. Não, ele agora, que não falava sobre Adonai, não citou uma vez sequer o nome do Todo-Poderoso, mas se você observar no capítulo 39, só no 39 aparecem 8 vezes o nome de Adonai e uma vez o nome Elohim. Totalmente diferente do Yosef do capítulo 37. Aqui ele vai conquistar a liderança, não porque o seu pai quis homenageá-lo, quis colocá-lo lá, aspas, de um pistolão. Não, ele vai chegar à liderança, porque ele é um líder natural, através da sua competência, através do seu trabalho e, principalmente, através da mão de Todo-Poderoso, de Adonai, bendito seja para sempre, que abençoou de Yosef, porque tudo que ele fazia, ele colocava Adonai na frente. Então é uma outra pessoa. Agora eu quero mostrar a vocês, já falamos um pouco sobre isso no Kabbalat, no Shaharit, mas eu quero que você observe o capítulo 39 que diz: Ve Yosef hu rad vaikhu potfa seris parou. Veja, novamente a Torá traz seris, que significa eunuco. Gosto de enfatizar isso, porque algumas traduções trazem eunuco, outras traduções trazem oficial. Porém, se você entende um pouco de cultura antiga, vai saber muito bem que nenhum homem servia ao rei dentro do palácio que não fosse castrado, que não tivesse o seu órgão sexual esmagado, cortado ou danificado. É o que chamamos de seris, em hebraico, sarisim, o plural, eunucos. Eunuco é aquele homem que não tem mais a função sexual. Mas por que ele não tem? Porque o rei não poderia ser traído. Se um rei fosse traído, se um rei fosse descoberto que aquele rei perderia o seu trono, porque era um sinal de fraqueza. Os povos diziam: se ele não pode administrar a sua casa, como ele poderá administrar a sua nação? Se ele não pode administrar a sua mulher, a sua esposa ou as suas mulheres, como ele poderá administrar
povo. Então, era uma das piores vergonhas que um governante poderia ter. Por isso, foi criada a solução, justamente, foi criada a solução para não haver isso. E a solução era: todo homem que servisse ao rei dentro do palácio, ele obrigatoriamente teria que ser castrado. Isso você vai encontrar, por exemplo, na vida de Daniel, quando é levado à Babilônia, e ele serviu ao rei dentro do palácio. Eunuco, castrado, ele nunca teve mulher, ele nunca teve filho, porque ele era eunuco. Agora tem um detalhe: o eunuco, ele era muito agraciado, ele era muito abençoado com riquezas, com poder, com posição social, ele era bem visto pelas pessoas, porque ele ocupava um cargo muito especial, que era servir ao rei. Ele era considerado ministro do rei. Poderia entrar no palácio se não fosse convidado pelo rei. E a todo tempo haviam guardas que estavam sempre ao lado desse convidado. Não teria como, de repente, o rei ser traído. O rei tinha muitas mulheres, a maioria dos reis, além das esposas, tinham ainda o harém, onde havia milhares de mulheres. Alguns reis tinham 1000 mulheres, outros tinham 500, outros tinham 300. Quanto mais mulheres eles tinham, mais poder significava. Era um símbolo de virilidade, de poder, de força. Muitos reis eram considerados como deuses, principalmente no Egito. Agora, como o Potifar era eunuco, se ele tinha mulher? Ele não só tinha mulher, como também tinha uma filha, chamada Asnat. Uma filha. Mas você tem que entender que muitas vezes, na maioria das vezes, quando ele se tornava eunuco, ele já tinha uma vida conjugal, sentimental, ele já tinha mulher, ele já tinha filhos, e era convidado, que ele tinha que realmente ser castrado. Mas a mulher continuava sendo a mulher dele. A mulher continuava sendo a mulher dele, porque senão ela perderia toda a herança. No caso desse, se a mulher abandonasse o marido, ela perderia a herança. Em alguns casos, o marido não aceitava a separação e a matava. Ela, claro, era também beneficiada pela boa vida que o marido passava a ter a partir daquele momento. Uma vida cheia de riquezas, status. Às vezes, um jovem era chamado e ele não se casava, ok. Era uma pessoa que já tinha se casado, já tinha filhos, e aí o rei, que cada rei possuía os seus escolhidos, os seus ministros, os seus copeiros, os seus padeiros, os seus oficiais, todos eles. Quando se passava de um rei para o outro, o faraó, que era o rei do Egito, ele escolhia. E não sabemos quanto tempo tinha esse faraó no poder. Esse faraó é que escolheu Potifar para ser o seu capitão da guarda, que é o que a Torá chama em hebraico de Sar HaTabachim, capitão dos guardas, o líder dos guardas. Era ele que organizava e que mandava em relação à guarda real. Então, perceba, não sabemos quanto tempo o Potifar era eunuco, mas sabemos que ele já tinha uma esposa, uma filha, e de uma hora para outra se tornou eunuco. Muitas vezes era impossível do homem impedir esse momento. Por quê? Só tinha duas soluções. Ou ele fugia do lugar, se ele não quisesse se tornar eunuco de jeito nenhum, simplesmente ele iria enfrentar o próprio faraó em pessoa, o rei. Quando ele dizia um não, a depender do rei, ele poderia ter a sua cabeça cortada, ou seja, ser morto. Então, às vezes,
O homem pensava bastante sobre isso, né? Ele ficava numa... Mas quando ele já tinha um certo período, já tinha esposa, já tinha filhos, ele sabia que ele ia mudar a vida dele. Financeiramente ia ser algo para ele muito bom. Era o caso de Potifar. A gente observa que de uma hora para outra, Potifar passou a agregar bastante propriedade. Porém, ele não tinha ninguém para administrar os seus bens. E, de repente, chega Iosef. Iosef cai como uma luva na vida de Potifar, porque ele administra os bens de Potifar, e diz o texto, diz a Torá, que tudo que Iosef fazia, o Eterno abençoava a obra das suas mãos. Tanto é que no verso 4 diz: Sa Yosef Hempei. E Yosef achou graça aos olhos do seu senhor Potifar. Va isharet oto va yafkidhu al beito. E ele colocou Yosef para administrar toda a sua casa, administrador sobre a sua casa. Olha que coisa interessante. E tudo, tudo, tudo o que existia, Natan Beyadô, ele deu, ele entregou, ele presenteou, ele colocou na sua mão, ou seja, na mão de Yosef, tudo. E Yosef passou a ser o senhor de toda a propriedade de Potifar. Obviamente, era o dono de tudo. Mas quem é que resolvia tudo? Quem é que vendia? Quem é que organizava? Quem é que mandava? Yosef. Potifar estava justamente sempre no palácio do faraó. Tudo, aqui está escrito, tudo, passou a ser o centro das atenções. O verso 5. Vayehi me'as hifkid oto beveito ve'al yesh lo vayaver Vaivarer Adonai. Que coisa bonita, que coisa linda. A partir do momento em que ele colocou Yosef como administrador de tudo que ele tinha, a bênção de Adonai, Adonai abençoou Etbeit Ha-Mitzri, a casa do egípcio, Bigelal Yosef, Vayehi Birkat Adonai Behol Asher Yesh Lo Babait Uvassadeh. Então, a partir do momento que ele colocou Yosef como administrador de sua casa, ele confiou todos os seus bens a Yosef. E Adonai abençoou a casa do egípcio, Yosef. Por causa de Yosef, a bênção de Adonai estava sobre tudo que existia para ele, tudo que ele possuía. Casa como no campo. Então, veja, muitos tinham Potifar e não tinha ninguém que administrasse. Isso parece ser uma coisa recente, justamente quando ele se torna eunuco, e aí ele realmente recebe muitas riquezas do faraó. Isso era algo natural, era algo automático. Uma pessoa que se tornava eunuco, ele era compensado muito bem compensado, para que não pensasse, para que não sofresse em relação a ser eunuco. Era uma compensação. Então é difícil você encontrar um eunuco na escritura que não fosse bem de vida. Você encontra, por exemplo, nos escritos nazarenos, no livro de Atos, capítulo 8, um eunuco lá em Paradorá, ele era muito rico. Ele tinha muitas riquezas.
chegou a adquirir até o rolo do profeta Yeshayahu, né? Algo muito caro na época. Pouquíssimas pessoas tinham condição de comprar. O verso, a Torá vai agora, ela já deu algumas explicações, o porquê que Potifar colocou Yosef como administrador da casa, porque ele era competente realmente, e tudo que ele tocava prosperava. Mas agora a Torá vai focar em outro ponto. Vai focar justamente na mulher de Potifar. E a Torá nos ensina sempre a observarmos o outro lado da moeda, a observarmos o outro lado da situação. Nunca julgarmos as pessoas. Temos que sempre analisar as coisas com muito cuidado. Temos que ter cuidado para analisar as pessoas. A Torá, por exemplo, você vai observar que ela vai dar assim como foi no capítulo 37, que a Torá colocou várias situações pelas quais levaram os irmãos de Yosef a odiá-lo. Várias situações que levaram os irmãos de Yosef a chegarem, inclusive, a querer matá-lo e a venderem para o Egito. A Torá mostra que não é bem assim como as pessoas pensam, simplesmente que os irmãos são monstros e culpados. Não existe inocente na história. Todos são culpados. E Yosef, o pai de Yosef, principalmente, Yaakov, o principal culpado, na minha opinião, e os filhos, os irmãos também. Todos são. Agora, na história aqui, você vai observar que não é simplesmente chegar e dizer essa mulher era uma mulher terrível, como ela faz uma coisa dessa. A Torá vai dar aqui alguns detalhes para vocês. Outro prisma, de uma outra maneira, de um outro ângulo. O verso 6 diz, Vaiazov, Kol, Asher Lo. Olha só. Novamente volta a dizer que tudo que possuía, tudo que ele possuía, todas as coisas que ele tinha, todos os seus bens, ele colocou na mão de Yosef. Tudo estava na mão de Yosef. Ou seja, Yosef tinha controle de tudo. Veló e Adá. E ele não conhecia. Olha só. A palavra Iadá, utilizada na Escritura, em relação a conhecimento íntimo, ou seja, a relação sexual. Normalmente, a palavra Iadá está ligada ao sexo. Por exemplo, Abraham conheceu Iadá Sara. Abraham conheceu Sara e ela engravidou. Quando esse termo aparece aqui, eu acho muito interessante a Torá citar esse termo Iadá, porque é justamente o centro da história nesse momento, que é justamente a esposa de Potifar tentando conhecer Yosef, tentando se deitar com Yosef. Por quê? Veja que a Torá diz que Potifar não conhecia nada. Nem os seus bens, ele tinha relação com os seus bens mais, e principalmente com a sua esposa. Veló e Adá e To, Meumá, não conhecia nada, Meumá ki, im halechem, a não ser o pão. Asher hu ohel, o pão que ele comia. Ou seja, aquele comia. A única coisa que Potifar se preocupava na casa era com o pão que ele comia. O que é que tem para eu comer? Quando ele chegava em casa. O resto, ele não queria saber de nada. Ele não dava atenção mais a nada. Ele não resolvia mais nada. Porque tudo estava a cargo de Yosef. Qualquer coisa que alguém via falar com ele, ele dizia, procurem Yosef. Eu não conheço nada, eu não sei de nada. É tudo com Yosef.
E aí, além da Torá dizer isso, aí vem, eu coloquei todo em vermelho, Vaierri e Yosef, além disso, Yosef e Efetoar, a mesma coisa da sua mãe, Vife, Maree. E, além disso, Yosef era bonito de corpo e bonito de rosto. Ele tinha boa aparência e bom porte. Ele tanto tinha um corpo bonito, como também era belo aos olhos, ou seja, era bonito de rosto. Igual a sua mãe, Irahel. Agora, o que tem a ver a Torá falar que ele era bonito de corpo e de rosto? O que isso tem a ver com o fato de Potifar não querer saber de nada da casa, não conhecer nada na casa, exceto a comida que comia? O que tem a ver? É porque a Torá está falando sobre a mulher de Potifar. Está dando os motivos pelos que levou a mulher de Potifar a dar em si Yosef. Primeiro, está em cima aqui no começo. Primeiro, se ele era eu, não havia mais relação com a mulher. Quanto tempo tinha que essa mulher não tinha mais relação conjugal com o marido? Não sabe. Não sabe. Segundo, mas a figura da casa, a figura do lar, o homem da casa. Quem era o homem da casa? Yosef. Tudo estava nas mãos de Yosef. Então, a mulher passou a ver Yosef como o homem do lar. Porque o marido já não estava mais em casa. E a Torá vem e diz, além disso, ele era bonito de rosto e de corpo. Então, está dando, a Torá está fazendo, ela está dando os motivos pelos quais a mulher se interessou tanto por Yosef. Era eunuco, ou seja, já não tinha mais a função sexual, seu marido não estava mais em casa, seu marido já não resolvia mais as coisas, tudo estava nas mãos de Yosef, tudo era com Yosef, e Yosef, e Yosef. Yosef passou a ser o centro das atenções. Yosef passou a ser o centro da casa. Yosef passou a ser o homem da casa. Além do mais, ele era jovem, bonito, muito bonito. Foram 2 anos que Yosef passou na casa de Potifar. 2 anos. Então ele tinha 19 anos. Um jovem bonito, bonito de rosto, bonito de corpo, um bom porte, né? Forte, bonito, vistoso. Então a mulher está lá, de repente, né? Sozinho em casa com ele o tempo todo, ele resolvendo tudo, um rapaz prestativo. Ela, quanto tempo tinha que não tinha relações com o marido? Então, são todas essas questões, contando para vocês verem a história, o prisma da Escritura, o olhar da Torá, a forma que a Torá apresenta as coisas. Então, para não julgarmos as pessoas. A Torá não está justificando, em hipótese alguma, a atitude da mulher para com Yosef. O que ela fez foi errado. Porém, ela está dizendo que muitas vezes a gente julga as pessoas, mas nós também cometemos falhas terríveis. Porque quando nós cometemos, nós chegamos e falamos, eu fiz isso por causa disso, disso e disso. A mulher também, ela tem como dizer a mesma coisa. Eu fiz isso, por isso, isso e isso. Meu marido era eunuco, tudo era resolvido por Yosef, ele passou a ser o homem da casa, e ele era um homem muito bonito, muito atraente. Eu não resisti. Temos que ter cuidado. Yeshua ensina o seguinte, aquele que julga, será julgado. Aquele que condena, será condenado. Não devemos julgar o próximo. Então, a história não é bem assim como contam. Essa mulher, uma endemoniada, nada disso. Ela é uma mulher normal e isso pode acontecer com qualquer mulher, na situação dela. Ou com qualquer homem. Então, você observa.
Isso é uma coisa normal e natural. Nada do outro mundo. Nada. A Torá, inclusive, dá os motivos pelos quais ela fez isso. Ela tinha motivos para isso? Tinha motivos, mas não justifica o erro, não justifica. Não julga, olha sempre o outro lado da moeda. Olha o outro lado da moeda. Não julga uma pessoa assim, simplesmente. Não faz isso. Porque a mesma coisa pode acontecer com você em outra circunstância. A mesma coisa, mas em outra circunstância. Não julguem para que não sejam julgados. Peçam sempre misericórdia a Adonai. Sempre graça a Ele, sempre misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos. Nós somos pecadores, nós somos falhos, o ser humano é falho. E ele pode errar a qualquer momento. Aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia. Então, a mulher, um certo dia, a mulher de seu senhor, a qual não é citado o seu nome, pôs os olhos em Yosef. Durma comigo. Ou seja, deite-se comigo. Deite-se comigo. Comigo. Mas ele se recusou, dizendo: diz o Senhor, você, meu Senhor, não conhece o que ocorre em sua casa, pois todos os seus bens sob meus cuidados. A casa sou igual a ele. Ele não me negou nada, com exceção de você, pois você é a sua mulher. Então, como eu poderia fazer uma coisa ímpia dessas e pecar contra Elohim? No entanto, ela continuou a pressioná-lo dia após dia. Mesmo assim, ele não deu ouvidos a ela. Yosef recusou-se a dormir com ela e até mesmo a estar com ela. Evitava até estar perto dela. Contudo, certo dia, quando ele se dirigiu à casa para fazer seu trabalho e nenhum dos homens que vivia na casa estava ali, ela o agarrou pelas roupas, pela roupa, não túnica, túnica é ketonete, e roupa é big day, roupas. Pela roupa dele, a Torá não traz túnica aqui, tá? Roupa, mas é obviamente uma menção a outra história do capítulo 37, quando arrancaram a túnica dele, a roupa dele. A roupa dele aqui não é a túnica do pai, a túnica talar, a túnica administrador da casa. Ele disse, durma comigo. Ela disse, durma comigo. Mas ele fugiu, deixando sua túnica em sua mão. Então você já conhece a história. E Yosef paga, apesar que ele está vivendo uma vida maravilhosa com Adonai nesse momento, como nunca antes, apesar de ele ser uma outra pessoa. E essa história prova isso. Essa história mostra quem era Yosef. A fidelidade dele agora para com Adonai. Como ele estava vivendo um momento maravilhoso, diferente. Mas ele vai beber do veneno que ele havia envenenado. Por exemplo, no começo do capítulo 37, diz que ele levava para o pai de Batam Ra, ou seja, um relato maldoso. Ele levava para o pai justamente injúria, calúnia, relato maldoso, difamação. E ele também foi difamado, porque a mulher de Potifar, com raiva pelo que não conseguiu com Yosef, ela chega a dizer que Yosef a atacou, a agarrou, quis se deitar com ela. Uma difamação.
E por essa difamação, Iosef deveria ser morto. Porém, Potifar, que gostava muito de Iosef, deu uma colher de chá e tanto a ele. Também Adonai não permitiria tal injustiça. E ele é preso, mas ele é preso, observe o capítulo 40, ele é preso na casa do capitão da guarda. Ele é preso na casa do capitão da guarda. E quem era o capitão da guarda? Quem era o Sar Hatabahim? Era justamente Potifar. Ele não foi preso nas prisões comuns. Ele foi preso na prisão real. Na prisão real. Ou seja, quem era preso ali não eram os criminosos do Egito. Eram aqueles que cometiam faltas dentro do palácio do faraó. Quem estava preso ali, por exemplo? O copeiro e o padeiro. O que é que aconteceu com o copeiro e o padeiro rapidamente? O copeiro e o padeiro, os dois estão relacionados a moscas. Olha só, o copeiro, segundo o Midrash, ele trouxe para o faraó o vinho. E quando o faraó foi tomar o vinho um tempo depois, tinha uma mosca, e os egípcios odiavam moscas. Quem é que gosta de mosca também, né? E aí o faraó observou dentro do seu copo mosca. Então ele enviou aquele copeiro desleixado para a prisão para que ele pudesse julgá-lo e saber se ele seria restaurado ao trabalho ou se ele seria enforcado. Aconteceu a mesma coisa, trouxe um pão para o faraó, e quando o faraó foi comer e partir, havia uma mosca dentro do pão. Também aconteceu a mesma coisa. O que acontece é que Iosef passa a ser o administrador daquela prisão. E não era uma prisão qualquer, era uma prisão real. Não eram criminosos de altíssima periculosidade. Eram criminosos, eram pessoas que cometiam faltas contra o faraó. Prisões no Egito. Mais perigosos. Potifar gostava tanto, amava tanto Iosef, que levou Iosef para uma prisão real, uma prisão light, uma prisão tranquila. A casa do capitão da guarda. É uma prisão que ficava somente os presos reais. Porém, foi julgado os dois. Iosef revelou sonhos para os dois. Todos os dois sonhos aconteceram exatamente como ele revelou, e ele pediu que os dois, falou isso para os dois, principalmente para o copeiro, que seria restaurado. Olha, quando você for restaurado, lembre de mim, tá? Para eu sair daqui. Eu não cometi nada de errado. Lembra de mim, me ajuda. Porém, Iosef passou 11 anos na prisão. 11 mais 2 anos que servia na casa de Potifar, 13 anos. 11 anos na prisão, por tudo que ele fez, por tudo que ele falou contra os 11 irmãos. Um ano para cada irmão. Né? Um ano para cada irmão. Segundo os sábios, foi o que aconteceu. Um ano para cada irmão na prisão. Redimido das faltas que ele cometeu no capítulo 37. Né? As faltas da humilhação que fez os irmãos. Né? É óbvio que os irmãos também sofreram muito na frente por causa justamente do que eles também fizeram Iosef passar. É como eu digo, não existem inocentes nessa história. Todos têm falhas. Yaakov também vai sofrer bastante por tudo que ele fez os filhos passarem ao destinar seu amor a Iosef e tratar os filhos de forma diferente.
na prisão, ele revela os sonhos, e o que é que acontece? O faraó chega à conclusão que o copeiro não pode ser incriminado, porque essa mosca, não há prova alguma que essa mosca já estava no copo quando ele trouxe o copo. Essa mosca, segundo os sábios do faraó, pode ter caído enquanto o faraó estava um pouco distraído, e a mosca foi e caiu no copo dele, e aí não pode se provar que essa mosca já veio no copo porque o faraó só percebeu depois, então ele não tinha certeza se quando o copeiro entregou o copo a ele, a mosca estava ali. Não havia câmeras de segurança, né? Ver o exato momento que a mosca iria pousar e cair, e aí, então o que aconteceu? Ele foi considerado inocente. Já o padeiro, a mosca estava dentro do pão. Então seria impossível uma mosca e adentrar ali, e quando o faraó partir, obviamente, essa mosca já veio do pão no momento em que estava sendo feito o pão. Portanto, o padeiro foi considerado culpado e foi enforcado. Tá? Então é mais ou menos essa história. Yosef continuará na prisão por 11 anos. Só no capítulo 41, na próxima paraxá, chamada Miquetes, ao fim, ou seja, chegará ao fim a prova de Yosef. Chega assim, o que ele pagou por todos os erros que ele havia cometido, e agora era o momento dele ser exaltado. Era o momento de toda a humilhação dele chegar ao fim. É o que é a próxima paraxá. Portanto, nós sempre devemos analisar as situações, sempre devemos analisar a história com seu contexto original, para que nós não venhamos criar algumas ideias pré-concebidas. Então, as pessoas criam ideias pré-concebidas que Yosef era bonzinho toda a sua vida. Ele era falho como todos nós. Ele também cometeu muitos erros, principalmente quando era mais jovem. Mas foi redimido, se redimiu, né? Houve uma mudança genuína. Houve uma mudança radical na vida dele. E essa é a mudança que nós chamamos de techuvá. Arrependimento genuíno e volta ao Todo-Poderoso. Vamos agora para o nosso próximo assunto. Muitos me pediram. Falamos um pouco sobre o Natal. Na paraxá passada, me perdoe, a garganta está um pouco. Natal, na paraxá passada, no Arvit, um pouquinho. E agora nós vamos falar um pouco sobre a festa pagã do Réveillon. Eu vou trazer para vocês o que eu já pesquisei há alguns anos, enciclopédias, várias enciclopédias, tá? Eu não tirei isso de internet, nem nada disso. Enciclopédias, livros, que todos podem pesquisar, tá? Existem muitas enciclopédias que você pode retirar tudo isso. E também nós vamos trazer alguns textos bíblicos para vocês. A festa de Réveillon tem origem, a palavra Réveillon tem origem no verbo francês réveiller, que significa acordar ou reanimar, em seu sentido figurado. Isso aqui eu estou trazendo das enciclopédias, tá? Assim, o Réveillon é o despertar do ano novo. Despertar, reanimar, estar em vigília, sentinela. Por quê? Porque os povos sempre ensinaram o seguinte: dormindo durante o despertar do ano, durante o nascer do novo ano, essa pessoa não estará acordada durante o ano, ou seja, ela morrerá durante o ano. Então as pessoas tinham medo e
jamais elas poderiam chegar no momento do ano novo dormindo, tinham que estar acordadas em vigília, tinham que estar despertadas para que não perdessem justamente esse momento tão especial que iria definir o seu futuro, que iria definir justamente o seu destino. Presta atenção nessas palavras. Por quê? Porque essa ideia é que vem de muito tempo e tem até os dias de hoje. É verdadeiramente um momento que as pessoas ficam numa agonia, numa ebulição terrível com esse momento, que tem que estar em tal lugar, que tem que estar acordado, que tem que estar com a roupa nova, que tem que participar de algum evento, senão o ano que vai vir vai ser uma tragédia, vai ser um ano terrível. Tudo isso vem do paganismo. Essas ideias que estão na mente das pessoas e vai passando ano após ano. É uma verdadeira agonia. Realmente um momento em que as pessoas ficam numa ebulição terrível. Acordado que se não tiver em tal lugar, que se não tiver na praia, se não participar da queima de fogos, ela vai simplesmente ter um ano amaldiçoado. Essas são as crendices, essas são, que vamos ver várias delas agora. Olha só. Também temos os ensinamentos de Nimrod. Ele sempre ensinou sobre Gad, e obviamente só existia a língua hebraica na época de Nimrod. Gad significa a fortuna, o Deus da fortuna, que a palavra Gad quer dizer fortuna. Inclusive, um dos filhos de Israel, chamado Gad, quer dizer fortuna. Então, Nimrod ensinava sobre o Deus da fortuna, o Deus da sorte, que está relacionado ao comer durante a virada do ano, ao comer, a ceia que é feita, a comida. E tem que ter muita comida para trazer prosperidade para o próximo ano. Então as pessoas gastam até o que não tem para ter uma ceia de ano novo, para ter uma ceia de Réveillon, para que aquilo traga prosperidade. Essa é uma adoração ao Deus Gad. Também é o Deus Meni, o Deus do destino. Meni, o Deus do destino. E ele era justamente celebrado, adorado através da bebida. O Gad através da comida. E o Meni através da bebida. Ou seja, os champanhes que são abertos, as bebidas que são utilizadas. Tem que ter bebida no Réveillon, tem que ter bebida na virada do ano, justamente para trazer o quê? Um bom destino, um bom ano, abrir os caminhos, haver prosperidade. Esses são ensinamentos que Nimrod ensinava às pessoas. Tanto é que no livro do profeta Yeshayahu, capítulo 60, olha só que interessante, o livro do profeta Yeshayahu, Isaías, capítulo 65, traz justamente, exatamente sobre esses dois deuses. Olha só, capítulo 65, verso 11. Quanto a vocês que abandonaram Adonai, que se esqueceram do seu santo nome, do meu santo monte, que se esqueceram do meu santo monte, ou seja, o Monte Moriá, que prepararam a mesa para Gad. Olha só, prepararam a mesa para Gad. Um Deus da sorte, um Deus da fortuna, e é justamente celebrado através da comida. E encheram tigelas de vinho misturado, os champanhes, as coisas, os espumantes, para Meni, um Deus do destino. Então você observa que isso também entrou no povo de Israel. E quem celebra essas coisas está abandonando o Todo-Poderoso, o verdadeiro Elohim. As pessoas não querem celebrar as festas de Adonai.
É incrível como muitos grupos religiosos ainda chegam ao ponto de, durante o Réveillon, dizer que está cultuando o Todo-Poderoso. Se vocês querem cultuar, cultuem como ele deseja, como ele quer, nos seus encontros marcados, porque Adonai não divide, não disputa a sua glória com outros deuses. Essa festa de Réveillon nada tem a ver com Adonai, nada tem a ver com Todo-Poderoso. A pessoa pode estar durante o Réveillon cultuando a Adonai, o seu nome, mas não é o momento para isso. O momento para isso é justamente, principalmente, no Shabat, que ele deseja e ninguém faz, o mundo não faz, e nas festas bíblicas, os encontros marcados. Somente nesse período que é uma raça pagã, as pessoas vão cultuar a Adonai. É óbvio que esse culto é totalmente fora de momento, fora de ordem. Ele nunca pediu isso. Na verdade, é uma mistura, é um sincretismo em relação às festas pagãs, assim como é o Natal, como foi o Natal. Assim como é o Natal, como é o Natal. É uma festa pagã, em que as pessoas querem, porque querem, inserir as coisas de Adonai nesse meio, fazer mistura. Isso ele não aceita. Podem fazer à vontade, mas não chega a Adonai. Se você observar esses cultos que são feitos, posso dizer que eu já vi, não é ninguém que me falou, eu já estive nesse meio, e a pessoa tem que ir de qualquer maneira, porque se não for, vai ser amaldiçoado. A pessoa tem que estar ali, senão vai perder a bênção durante o ano. É a mesma ideia que tem os pagãos, a mesma ideia. A mesma coisa, é uma mistura, só é feito um sincretismo. Janeiro é justamente a comemoração ao deus Jano, aqui de outra enciclopédia, porque os povos comemoravam o Ano Novo em várias datas na história. Porém, os romanos, no ano 46, antes de Yeshua, instituíram o 1º de janeiro como o dia de comemoração ao Réveillon, ao Ano Novo, por causa do deus Jano, que em latim é Janus. Foi um deus romano que deu origem ao nome do mês de janeiro. Janus, daí vem janeiro. Era o porteiro celestial, sendo representado com 2 cabeças. Um deus de 2 cabeças. Janus, um deus de 2 cabeças. Representando os términos e os começos, o passado e o futuro. De fato, era o responsável por abrir as portas para o ano que se iniciava. E toda a porta se volta para os 2 lados diferentes. A comemoração ocidental tem origem num decreto do governador romano Júlio César, que fixou o 1º de janeiro como dia do Ano Novo em 46, como eu falei, antes de Yeshua. Os romanos dedicavam esse dia a Jano, o deus dos portões. O mês de janeiro deriva do nome de Jano, que tinha 2 faces, uma voltada para frente e outra para trás. Ou seja, uma voltada para o passado e uma para o futuro. Então, esse Deus tinha que ser sempre adorado nesse período, um pouco antes da virada do ano, para que ele pudesse abrir as portas para a pessoa. Se essa pessoa não agradasse esse Deus, se essa pessoa nesse dia não trouxesse ofertas de bebidas, ofertas de comidas, não fizesse a festa do Réveillon, se ela não estivesse acordada no momento da viração do dia para os romanos, que é meia-noite, como eles inventaram, não ao pôr do sol, justamente o que iria acontecer? Essa pessoa ficaria sempre no passado, não teria futuro. Por isso, daí a importância da festa do Réveillon para as nações. Algumas tradições desse evento. Ritos supersticiosos têm seu lugar nas comemorações de Ano Novo, até nos dias de hoje. Por exemplo, em algumas regiões
As pessoas saúdam o ano novo apoiadas apenas no pé direito. Veja se você se encaixa em uma dessas superstições. Se você já fez. Vai de fazer. Faça até chuvar. Agrade Todo-Poderoso. Abomine por essas festas pagãs. Outros tocam buzinas, tochões, fogos. Segundo o costume tcheco, come-se só lentilhas no ano novo. Ao passo que a tradição eslovaca dita que se deve colocar dinheiro ou escamas de peixe debaixo da toalha de mesa. Esses rituais, cujo objetivo é espantar a má sorte e garantir a prosperidade. Sempre o dinheiro está ligado a essas festas. Simplesmente perpetuam a antiga crença de que a virada do ano é uma ocasião para decidir destinos. Lembra do Deus do destino. O Deus do destino. Por isso, há nesse momento, espumantes, bebidas, muita bebida nesse momento, comidas, porque é o destino da pessoa que está em jogo. Outra tradição, presentear Iemanjá. Iemanjá, a rainha das águas. No Egito, ela é chamada de Nat, a rainha das águas. Nat. E sempre os egípcios colocavam no rio Nilo oferendas para Nat, para que Nat trouxesse abundância de águas, as cheias do Nilo, para que não houvesse seca, para que eles fossem abençoados. Sempre presenteavam Nat. Essa tradição de presentear Iemanjá já existe na época do Egito há muito tempo. Isso não é nada novo. Isso não foi inventado aqui no Brasil ou em outros lugares. Foi no Egito e vem do Egito. Aqui ela é chamada de Iemanjá. Flores são colocadas, sabonetes, velas, ou qualquer outra oferenda a Iemanjá na virada do ano, poluindo todo o oceano. É um absurdo, mas é a tradição das pessoas, né? É o que fazem. Estou mostrando a vocês o que fazem durante o ano novo. Isso faz com que todos os problemas sejam levados ao fundo do mar e devolvidos em forma de ondas, resultando em sorte para o ano que está por vir. Okay. Romã, coma 7 sementes isso aqui é o que ensina as tradições do Ano Novo. As superstições. Não estou falando para você comer, não, viu? Coma 7 sementes de romã e guarde você. É o próximo Réveillon se revisando dinheiro. 7. Você guarda na carteira. É muito quando você faz 5, pois além dos 7 chakras, ainda tem 7 dias da semana. Isso aí é tudo crendice que eu estou colocando para vocês. O povo fala. Lentilha. Diferente do que são, a lentilha simboliza a vinda de dinheiro e sim fartura. Se você visa ter um ano farto e com muita comida, uma colher de lentilha na ceia de ano novo promete ser tiro e queda. Uvas e avelãs são consumidas para pedir fartura. Tudo isso tirada de enciclopédias e alguns sites que também ensinam a ser abençoado no ano novo. Pular 7 ondas. Nunca entendeu de onde veio essa história de pular 7 ondinhas? Segundo os gregos, o mar tem um poder espiritual e pode renovar nossas energias. Mas foram os africanos que trouxeram à tona a tradição de pular as ondas. E porque 7 é um número espiritual, e ao pular as ondas você invoca Iemanjá, que dá forças para passar por cima das dificuldades do ano que está por vir. Tudo isso são as crendices, as tradições que estão envolvidas no Réveillon. Tem mais. Roupa branca. A tradição de usar roupa branca no Réveillon veio que usavam trajes brancos, que significa paz e purificação espiritual, para homenagear Iemanjá na virada do ano. Vinho espumante. Nas religiões cristãs, o vinho é considerado sabedoria e vida.
e por serem feitos com uvas, acredita-se que traz sorte e prosperidade para o ano novo. É importante lembrar de sempre consumir em taças de cristal, pois a mesma purifica as energias espirituais. Evitar consumo de aves. Ainda bem, as aves agradecem. Nós acreditam que na noite do ano novo não se deve consumir linhas ou frangos, por exemplo, pois elas ciscam para trás. E isso significa atraso na vida. Aposte em carne de porco. Misericórdia. Louca cheiro. Trefe. Ou peixes que se movimentam sempre para frente e acredita-se, está errado aí, acredita-se, que tragam prosperidade. Frutas secas ou cristalizadas. Figo, pêssego, ameixa, damasco e maçã, por exemplo, significam sorte e fartura para o próximo ano. Os pagãos. Lingerie colorida. A cor que você usa tanto no Réveillon como em qualquer dia do ano reflete na sua vida, sim. Me colocaram com um sim todo maiúsculo. Isso aqui eu copiei e colei, não digitei nada. É que a cromobiologia estuda o significado das cores e como elas afetam a vida humana. E revela que, quando as cores são captadas pelos olhos, transmitem para o cérebro impulsos que resultam em mudanças comportamentais na sua vida. A Itália, por exemplo, o Ano Novo é a festa... Olha só, não que digitei, não. O Ano Novo é a mais pagã das festas. Isso aqui foi tirado de enciclopédia. A Itália, o Ano Novo, é a mais pagã das festas italianas, sendo recebido com fogos de artifício que deixam todas as pessoas acordadas. Dizem que os que dormem na virada do ano dormirão todo o ano na noite de São Silvestre, 31 de dezembro, né? O santo cuja festa coincide com o último dia do ano, e vocês sabem muito bem que aqui no Brasil tem uma corrida de São Silvestre, homenageando ele. Em várias partes do país, 2 pratos são considerados essenciais. O pé de porco e as lentilhas. Os italianos se reúnem na Piazza Trevi, Trinità del Monte e Piazza del Popolo. Se reúne. Perceba, tudo isso tem a ver com o Réveillon. Quem celebra uma festa dessa está inserido nessas tradições, porque o mundo inteiro faz. O mundo inteiro faz? Faz. Então, é algo pagão. Não serve, não vem de Adonai. Se fosse de Adonai, ninguém fazia. Estados Unidos. A mais famosa passagem de ano dos Estados Unidos é em Nova York, na Times Square. Se encontra para beber, dançar, correr, gritar. Os malucos. Há pessoas de todas as idades e níveis sociais. Durante a contagem regressiva, uma grande maçã vai descendo no meio da praça e explode exatamente à meia-noite, jogando balas e bombons para todos os lados. Quem gosta, vai ser bom. Portugal. As pessoas valorizam muito a festa do Ano Novo porque sentem o desejo de se renovar. Uma das nossas tradições, Portugal, é sair às janelas de casas batendo panelas para festejar a chegada do Ano Novo. Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, costumamos comer uma mistura feita com sobra das ceias, que são levadas ao forno. O ingrediente principal da chamada roupa velha é o bacalhau cozido com ovos, cebola e batatas regados a azeite. Para superstições, comer 12 passas durante as 12 badaladas da virada do ano traz muita sorte. Assim como subir numa cadeira com uma nota de dinheiro. Imagine, subir numa cadeira segurando uma nota de dinheiro em mão, em várias zonas do litoral. Há pessoas que, mesmo no frio do inverno, no norte, é inverno. Mas mesmo no inverno, tem pessoas que, mesmo com o frio do inverno, conseguem entrar na água e saudar o ano novo. Para vocês, o que a Escritura diz? Vários textos bíblicos sobre isso. Já lemos o Yeshayahu 65, 11 e 12.
Agora eu quero ler para vocês os textos bíblicos que podem informar um pouco sobre a loucura que é essa festa, que é das pessoas por esse momento. Algo que não sai de dentro das pessoas. Tem que celebrar o Réveillon. Vamos ver o que a Escritura diz. Vamos começar com Romanos, capítulo 13, verso 10 a 14. O que importa é o que a Escritura ensina. O povo da Techuvá não se envolve com essas coisas, é liberto, tudo isso aí. Capítulo 13, verso 10. E assim. Romanos capítulo 13, verso 10. O amor não prejudica o próximo. Portanto, o amor é a plenitude da Torá. Baruch Hashem. Além de tudo isso, vocês sabem em que ponto da história estamos. Por isso já é tempo de vocês serem despertados do sono. Já é tempo de se despertar do sono. Já é tempo de se despertar do sono. Pois a libertação está mais próxima do que quando começamos a confiar. A noite está acabando e o dia já chega. Deixemos de lado os atos das trevas e armemos-nos com as armas da luz. Vivamos de forma adequada, como pessoas durante o dia. Não em festas e bebedeiras, nem participando de imoralidade sexual e outros excessos, discutindo e sendo ciumentos. Em vez disso, revistam-se do nosso Senhor Yeshua, o Mashiach. Não desperdice o tempo para pensar como agradar os desejos pecaminosos da velha natureza. Agora, Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, verso 19. Gálatas, capítulo 5, verso 19. É evidente o que a velha natureza realiza. Ela se expressa mediante a imoralidade sexual, indecência, adoração de ídolos, uso de drogas alucinógenas para entrar em contato com o oculto, rixa, contenda, ciúme, ira, ambição egoísta, divisionismo, intriga, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Advirto-os agora, como já fiz antes, os que praticam essas coisas não terão parte no Olam Rabá, no mundo vindouro. Capítulo 4, primeira carta de Kefa, conhecido como Pedro. Primeira Kefa. Pedro é um nome grego, quer dizer pedra. O nome dele é Shimon, nome hebraico. E ele é conhecido como Kefa. Kefa também quer dizer pedra. Ele era cabeça dura. Coloca esse apelido nele, talvez Yeshua, né? Acho que foi Yeshua com esse apelido. Ele era muito cabeça dura. E passou a ser chamado de Kefa mesmo. É mais conhecido como. Para ter mais conhecido, Kefa, nome Shimon. Aqui, capítulo 4, diz: Porque vocês gastaram tempo suficiente vivendo da forma que os pagãos desejavam que vivessem. Em libertinagem, lascívia, embriaguez, orgias, festas desenfreadas e na adoração de ídolos. Tudo isso que existe nas festas pagãs, inclusive, principalmente no Réveillon. Alguns textos dos escritos, veja, por exemplo, Salmos, capítulo 2, Salmos,
capítulo 32. Terrelim, capítulo 32, verso 11. Sejam felizes em Adonai, regozijem-se, gritem de alegria, retos de coração. Nossa alegria deve ser no Todo-Poderoso, porque a alegria de Adonai é a nossa força. Salmo 104. Salmos 104, verso 15. O vinho que alegra o coração humano, o óleo que faz brilhar o rosto e o alimento que sustenta a força. A Torá está dizendo, os escritos estão dizendo justamente, não é pecado nenhum você comer, você beber, porém, não faça isso em festas pagãs. Faça isso para o Todo-Poderoso, suas festas ou com a sua família, na sua casa. Eclesiastes, capítulo 9, verso 7. Olha só, Eclesiastes. Se você tem a Bíblia judaica, tem até a página para você aí. 1087. Fica mais fácil você abrir. Eclesiastes, capítulo 9, verso 7. Só. Portanto, vá, coma seu pão com alegria, beba seu vinho com coração feliz, pois Elohim já aceitou suas ações. Que suas roupas sejam brancas e nunca falte o perfume, o óleo sobre a sua cabeça. A mulher que você ama, por toda a existência desprovida de sentido que ele dá a você debaixo do sol. Tá? Todos os dias de sua futilidade, pois essa é a porção que foi dada a você na vida e no trabalho que executa debaixo do sol. Todas as tarefas que foram confiadas a você, realize-as com toda a sua força, pois no Sheol, na sepultura, para onde você vai, não há trabalho, planejamento, conhecimento, nem sabedoria. Ou seja, ele não priva o ser humano da vida. Ele não priva você de comer, de beber, de se alegrar com a mulher que você ama. Ele não priva de você ter os desejos que o ser humano tem. Porém, nós devemos fazer isso e as nossas ações devem estar ligadas ao Todo-Poderoso e não às festas pagãs. Festas pagãs. Devarim, capítulo 18. Capítulo 18, do verso 9 ao verso 12. Prestem atenção no que a Torá ensina. Olha só. Quando entrarem na terra que Adonai, seu Elohim, dá a vocês, não a seguir as práticas dessas nações. Não se deve encontrar em seu meio, por exemplo, quem faça passar o filho ou filha pelo fogo, não o filho e a filha. Prestigiador, feiticeiro, encantador, consultor de espíritos ou necromante. Pois que essa é detestável a Adonai, ou seja, quem vive em relação ao oculto, quem vive em relação ao oculto, coisas pagãs, por causa dessas abominações, Adonai, seu Elohim, expulsa diante de vocês as nações. Sejam sinceros com Adonai, seu Elohim. Sejam sinceros. Não celebrem as práticas das nações. Ezequiel e Heskel, capítulo 22. De Imeiahu, Jeremias. Israel, capítulo 22, perdão. Verso 3 e verso 4. De onde que é da Elohim está falando? Ó cidade que derrama sangue. Adianta
a própria desgraça, que ídolos e corrompe a si mesmo. Por causa do sangue derramado, você se corrompeu com os ídolos que tem feito. Você encurtou seus dias, completou seus anos. Assim tenho feito de você um objeto de escárnio para as nações e motivo de riso para todos os povos. 3 e 4. Justamente praticamos as nações seguindo seus ídolos. 2 Coríntios 6, 17. Nós nazarenos. 2 Coríntios 14 a 17. Não se coloquem no mesmo julgo com os incrédulos, como a justiça e a ilegalidade podem ser sócias. Que comunhão há entre a luz e as trevas? Que harmonia pode existir entre o Mashiach e Belial? O que há em comum entre o crente e o incrédulo? Que acordo pode haver entre o templo de Elohim e o templo dos ídolos? Porque somos o templo do Elohim vivo. Como ele disse, habitarei neles e andarei entre eles. Serei seu Elohim e vocês serão meu povo. Adonai diz: saiam do meio deles, separem-se, nem mesmo toquem no que é puro. Então eu mesmo os receberei. Na verdade, serei seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz Adonai de Sebaot. Ou seja, não pode haver mistura. O verdadeiro filho de Adonai não vive mistura, não pratica mistura, o paganismo. Tem que haver separação, sim. Então, se você está na Techuvá, não celebre as festas pagãs. Não fique com medo, você não vai morrer se você estiver dormindo durante o Réveillon. Não celebre essas coisas. Celebre. A celebração pagã, assim como o Natal e como as outras, o Carnaval e outras festas. Celebração pagã. Nada tem a ver com o eterno. Yeshayahu já lemos do começo. Agora Salmos 37. Salmos 37, verso 18 e o verso 28. O verso 18 diz: Adonai conhece o coração dos sofredores e sua herança permanecerá para sempre. O verso 28 diz: pois Adonai ama a justiça e não abandonará seus fiéis. Eles serão preservados para sempre, mas os descendentes dos maus serão exterminados. Ou seja, não se preocupe, não fique com medo de que você vai morrer se você não celebrar o Réveillon. Porque Adonai preserva a sua vida. Quem serão destruídos e exterminados serão os ímpios. Vamos ler Revelação, capítulo 21, verso 3, verso 4 e verso 7. Eu quero falar um pouquinho rapidamente sobre a festa de Hanukkah. Começaremos a celebrar justamente a partir de amanhã. Amanhã já, ao pôr do sol à noite, será o primeiro dia de Hanukkah. Quer dizer, dedicação. Revelação, capítulo 21, o verso 3 diz assim: ouvi uma forte voz vinda do trono dizer: vejam, a Shekhinah de Elohim está com a humanidade. E ele viverá com os homens, os seres humanos. Eles serão o seu povo. E ele próprio, o Elohim deles, será o Elohim deles. Elohim com eles, será o Elohim deles. Ele enxugará dos olhos deles toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque a antiga ordem já passou. Não haverá mais sofrimentos. O vencedor receberá todas estas coisas. Eu serei seu Elohim, e ele será meu filho. Aquele que venceu o mundo,
aquele que venceu os ensinamentos desse mundo errados, contrários à Torá, aquele que venceu o paganismo, que venceu as coisas amaldiçoadas, aquele verdadeiramente que amar a Adonai com todo o coração. Sobre a festa de sobre a festa Hanukkah. A festa de Hanukkah, lá bem rapidinho para vocês entenderem. Vocês estão numa memória com 9, né? Quer dizer dedicação. O que aconteceu é que no ano 167 antes do Mashiach, Antíoco Epifânio IV, rei da Síria, que foi um dos que herdou o império de Alexandre o Grande, Alexander Magnus, aquele que morreu com 32 anos de idade. Foi dividido o reino em 4 partes, e uma das partes foi Antíoco Epifânio que ficou. Ele não suportava a ideia de ter um povo chamado Israel, os judeus, que não se curvavam aos ensinamentos, à cultura grega. A única nação que não absorveu a cultura e a língua grega foi o povo de Israel, que se mantiveram obedientes aos costumes de Adonai. Então, ele passou a perseguir os judeus, impedindo-os, por exemplo, de guardar o Shabat, de alimentar apenas de comida kasher, comida apropriada, e também de realizar a Brit Milá, a circuncisão, e outras práticas judaicas. Na verdade, ele proibiu que alguém falasse sobre a Torá. Ele proibiu. E aqueles que falavam da Torá eram mortos, perseguidos. Houve uma revolta liderada não por um exército, e sim por sacerdotes. Entre eles, Matitiahu HaMacabi, Matitiahu o Macabi. E posteriormente o seu filho, Yehudá HaMacabi. Justamente estavam sacrificando um porco dentro do templo. Eles não aceitaram aquele momento e
e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti resplandeça a sua presença, derrame a sua paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Hashem, Yeshua HaMashiach, Adonai! Em nome de Yeshua HaMashiach, nosso querido Adonai Salvador. Amém! Elohim, Mele, Ne'emam, Elohim, Erre, Fiel. Shavua Tov, uma ótima semana. Laila Tov, boa noite.